porque la palabra del Señor nos enseña que vivimos en dimensiones. Isso é muito importante, que a palavra de Deus nos diz e nos ensina que nós vivemos em dimensões. Y si no entendemos las dimensiones en que vivimos, pues estamos perdidos. Se a gente não entender a dimensão onde nós vivemos, nós estamos derrotados, perdidos. ¿Por qué estamos perdidos? E por que nós estamos perdidos? Porque no entendemos el propósito de Porque aí Dios. nós deixamos de entender o propósito de Deus. Así que quiero dejarle unos principios para su vida, Eu quero deixar nessa noite para vocês princípio, unos principios para la iglesia princípios para a igreja y principios para la familia. e para a sua família. Porque lo que se materializa en la tierra Porque aquilo que se materializa na terra, es primero en el cielo. antes aconteceu nos céus. No sé si entendió esta Não sei se parte, você me entendeu essa parte. pero si lo entendió debió ponerse de pie y decir aleluya. Então, se você me entendeu, tinha que ter ficado de pé e gritado aleluia. Y le voy a dar un ejemplo de esto. Eu vou te dar exemplo dessas coisas. El Señor sabía que tú ibas a estar hoy O aquí, Senhor sabia que você ia estar hoje aqui, pero salvo, mas Ele sabia que você ia estar aqui salvo. porque primero fue arriba en los cielos. Porque primeiro ele já fez isso lá nos céus. La palabra de Dios dice A palavra de Deus diz que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. que Ele já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Entonces primero lo espiritual y luego lo material. Ou seja, Deus te salvou primeiro lá no espiritual e agora chegou no material. Aleluia. Le voy a dar un segundo ejemplo. Vou te dar mais exemplo. Moisés construyó un tabernáculo. Moisés construiu tabernáculo. ¿De dónde lo sacó? De onde ele tirou essa ideia? Él lo vio en el cielo Ele viu ele lá nos céus y lo trajo del cielo a la e tierra. trouxe esse desenho dos céus para a terra. Así que los diseños de Dios están en el Ou cielo seja, os desenhos de Deus estão lá nos céus y descienden a la tierra. e eles descem para a terra. Pero hay un requisito. Mas existe requisito. Hay que bajarlos a la tierra. Tem que trazer para a terra. Hay que abrir un hueco en, Tem que abrir en los cielos buraco nos céus para que isso possa descer. para que descienda el milagro. Para que o milagre possa descer. Uno de esos medios Desses meios es la fe. é através da fé. Otro de los medios, Outro meio é la adoración. a adoração. Otro de los medios, Outro é las promesas de as Dios. promessas de Deus. Así que si tú quieres algo que baje del cielo a la tierra, Ou seja, se você quiser algo que desça dos céus para a terra, puedes usar los diferentes medios, você pode usar esses meios que eu falei agora. pero definitivamente no es con fuerza, Mas definitivamente não se faz por intermeio da força. no es con ejércitos. Não é por exércitos. Dice la palabra, A palavra de Deus diz es con que su Santo Espíritu. isso conquistamos através do Santo Espírito de Deus. Voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias Eu vou convidar para que possamos abrir a Bíblia, a palavra, en la primera epístola a los Corintios, no 1 Coríntios, capítulo 10, el verso 4. capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y todos bebieron la misma bebida espiritual, Assim diz a palavra do Senhor, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. y la roca era E Cristo. esta rocha era Cristo. Querido Dios, enséñanos tu palabra. O nosso Deus, ele ensina para nós esta palavra. Haz que tu Santo Espíritu nos revele a Jesús. Faça com que o teu Santo Espírito nos revele Jesus. Haz que esta palabra sea entrada en nuestros Faça com que corazones, esta palavra possa entrar nos nossos corações, en Pai, nuestros oídos, nos nossos ouvidos, en nuestra mente, na nossa mente, y que se haga viva, e que se transforme em vida, y que haga vida en mi vida, e que faça vida em minha vida, en el nombre de Jesús. em o nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. El apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios un principio muy importante. princípio importante. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un tema de idolatría. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma época de idolatria. Aquí les está exhortando contra la idolatría. Paulo está exortando a igreja contra a idolatria. Les está diciendo que deben ser sensatos, Ele estava dizendo que eles precisavam ser sensatos, que deben escoger el mejor camino, que precisavam escolher os melhores caminhos, que tenían que estar dedicados al Señor, que eles tinham que se dedicar-se mais ao Senhor, que debían dejar la idolatría y volverse al Señor de que eles corazón, deveriam deixar a idolatria dos seus corações e voltar verdadeiramente ao Senhor, que a pesar de las tentaciones y de las pruebas que estaban viviendo, que apesar de todas
todas as tentações e provas que eles estavam passando, y que eran cosas e humanas, que eram coisas humanas, mayor era fiel, maior era Dios que es fiel, Deus que é fiel. y que no los iba a dejar ser tentados más de lo que E debían que não ia ser, deixar eles ser tentados mais do que eles deveriam ser tentados. porque ellos iban a soportarlo, Porque eles sim, eles poderiam suportar. iban a ser engrandecidos luego de eso. E depois disso o nome de Deus seria engrandecido. Al superar la prueba, Depois que passassem pela prova, tenían que crecer. eles cresceriam. Pero les está diciendo antes de todo esto Ma- unos ejemplos. Mas ele está trazendo e dizendo de tudo isso alguns exemplos. Y les está recordando lo que vivieron sus antepasados. E está fazendo com que ele se lembre daquilo que os seus antepassados viveram. Porque lo que leímos del verso 4 Porque aquilo que nós lemos no versículo 4 es lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. era aquilo que tinha acontecido com o povo de Israel lá no deserto. Y ellos ya estaban en Corinto. E eles já estavam com uma igreja em Corinto. Ya no estaban en el Já desierto. não estavam mais vivendo no deserto. Habían pasado muchos Já años. tinham passado muitos anos depois. Pero él tiene que recordarle los principios. Mas esses princípios precisavam ser lembrados. Primera cosa que le voy a dejar en su mente, A primeira coisa que eu vou deixar na tua mente en su corazón e dentro do seu coração y en las notas que usted está tomando, é as coisas que você começa a escrever. usted tiene que recordar las promesas de Dios. As coisas que você já escreveu vai te fazer lembrar das promessas que Deus já te fez. Usted tiene que recordar la historia de Dios Você precisa lembrar as histórias de Deus en su vida, para a sua vida, en su familia, para a sua família, en la iglesia, para a igreja, las victorias que Dios te ha dado. as vitórias que Deus já te concedeu. Tienes que recordarlas Você precisa lembrar delas, porque eso ayudará a glorificar el nombre de porque Dios. isso cada vez mais que vem na sua mente vai te ajudar a glorificar ainda mais o nome de Deus. Pero va a crecer tu fe. Vai fazer crescer tua fé, Vas a ser más grande vai ser maior en el tema espiritual. no tema, no trato espiritual. Así que la palabra le está diciendo Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que tenemos que regresar a los principios. que nós precisamos voltar e olhar para os princípios. El profeta está diciendo, O profeta está dizendo, pregunten por la senda antigua. pergunta para as pessoas que são mais antigas, Tienen que buscar el camino antiguo. quando elas passaram e viveram aquele caminho antigo, Tienen que buscarlo. precisa procurar, encontrá-lo, Tienen que preguntar. precisa perguntar. Y entren por ahí. E quando vocês souberem, entre por este caminho, Porque Él es el camino, porque este é o caminho. la verdad y la vida. Ele é o caminho, a verdade e a El vida. camino angosto. O caminho, Angosto. o caminho de angústia. El camino O estrecho. caminho estreito, perdão. El camino que es Cristo Jesús. Este caminho estreito é o caminho, este caminho estreito é Jesus Cristo. Esta sociedad Esta sociedade, no tiene principios ahora. eles não tinham princípio. Hoy vemos común hombres con hombres y mujeres con mujeres. A nossa sociedade não tem princípio. Hoje nós vemos homens com homens, mulheres com mulher. ¿O solo pasa en Colombia? Ou isso só acontece na Colômbia? Hemos perdido la ruta. Nós perdemos a rota, Hemos perdido la brújula. perdemos a bússola, Hemos perdido el camino. nos perdemos no caminho. Y tenemos que volver al camino E antiguo. precisamos voltar ao caminho antigo Tenemos que regresar a los principios. e voltar e regressar aos princípios. Tenemos que volver a contar las historias a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Temos que contar as histórias que vivemos aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa família. Tenemos que recordar la palabra de Dios. Lembrar aquilo que diz a palavra de Deus. Tenemos que decirla nuevamente. Precisamos contar e falar novamente. Porque los hemos perdido aún en la misma mesa. Porque às vezes nós estamos perdidos, mesmo sentados na mesma mesa. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque nos sentamos a la mesa Porque nós nos sentamos na mesa con todos los celulares. e todo mundo com seu celular. Nos hemos perdido. Nos perdemos. A mí me preocupan los silencios. Eu fico preocupado com o silêncio. Solo hay una luz en medio de la oscuridad. No meio da escuridão só existe uma luz. Jesús dijo de sí mismo, Jesus disse de si mesmo: yo soy la luz del mundo. Eu sou a luz do mundo. Pero también dijo Mas ele também disse que tú también tienes la luz de que Él. você também tem a luz dele.
Porque si no regresamos a los principios, nosotros que tenemos la luz, Porque se nós que temos a luz não voltarmos aos princípios, ¿qué le espera al mundo? imagina as pessoas que estão lá no mundo. ¿Qué le espera a esta zona donde la iglesia está plantada? Imagina essas pessoas daqui, dessa região, o que espera desta igreja que está plantada aqui. Tenemos grandes desafíos como Nós iglesia. temos grandes desafios como igreja. Era el mismo desafío que tenía la iglesia en Corinto. E este era o mesmo desafio que estava tendo aquela igreja em Coríntios. Y era el deber del apóstol Pablo llamarlas al orden, E este era o dever do apóstolo Paulo, chamar eles para estar em ordem. llamarles a recordar los principios de la palabra. Fazer com que eles pudessem recordar dos princípios da palavra de Y Deus. es el día de hoy que tenemos que volver al camino a recordar los principios de la palabra de E Dios. hoje é o dia em que nós precisamos voltar e lembrar e ler aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre os princípios. Este edificio está sembrado en principios. Esta casa está plantada em princípios. Principios de ingeniería, Princípios de engenharia. principios de acero, de cemento, de concreto. Princípios de trabalho feitos com cimento e concreto. Si quitamos esta columna, esta viga del frente, Se nós tirarmos essa viga que está aqui na frente, ¿qué nos puede ocurrir? o que pode acontecer? Si la iglesia pierde sus principios, Se a igreja perde o seu princípio, morirá. vai morrer. Si el cristiano pierde el camino, Se o, morirá. se o cristão se perde no caminho, ele vai morrer. Si el cristiano no bebe el agua, Se o cristão não beber da água, morirá. morrerá. Si el cristiano no se alimenta, Se ele não se alimentar, morirá. morrerá. Su espiritualidad se perderá A sua espiritualidade vai se perder. y estará en juego su eternidad. E aí estará em jogo o que compete à sua eternidade com Cristo. Aquí no estamos jugando a ser cristianos. Nós não estamos aqui brincando de ser cristãos. Aquí no estamos jugando a ser pastores o salmistas Nós o aqui ujieres. nós estamos aqui brincando de ser pastores ou músicos ou cantores. Lo que se está jugando cada día de nuestros días es nuestra eternidad en Cristo Jesús. O que está sendo julgado dia a dia é a nossa eternidade com Cristo, o nosso Senhor Jesus. Si escogemos el principio. Se nós escolhermos os princípios. Pero si no tenemos el principio, Mas se nós não tivermos esses princípios, tendremos que preguntarle al rico que No. murió el día después de Lázaro haber muerto. se nós não tivermos, meu Deus, isso é forte demais. Se nós não tivermos esses princípios, nós vamos ter que perguntar para aquele rico que morreu um pouco antes de Lázaro. Porque este rico estando en el infierno, Porque este rico, estando no inferno, ¿sabe qué cosa pedía? sabe o que ele pedia? ¿Qué cosa pedía el rico? O que o rico pedia? Él no pidió codornices. Ele não pediu codornas. Él no pidió frango, Ele não pediu ni cocinha, nem coxinha, ni feijón. nem frijoles. Feijão está em português. Él no pidió nada de esto. Ele não pediu nenhuma dessas coisas. Pidió un principio. Ele pediu um princípio. Diga conmigo, agua. Fale comigo assim, água. ¿Qué pidió? O que... Gracias. Lo que este hombre estaba pidiendo era un principio, agua. O que esse homem estava pedindo era só um princípio, água. Lo que él estaba pidiendo era otra oportunidad. Em outras palavras, o que ele estava pedindo era uma outra oportunidade. Lo que él estaba pidiendo era la fuente de agua viva. O que ele estava pedindo era a fonte de água viva. Pero ya era muy tarde. Mas já era muito tarde. No había Ele oportunidad. não tinha outra oportunidade mais. Meu Deus. Eu que não quero perguntar para ele. Quero não. Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corinto, O que Paulo estava fazendo era exortar a igreja de Corinto. insisto, a volver al principio. Ele estava insistindo, voltem aos princípios. Y leímos ahí en la palabra de Dios E se nós lemos na palavra de Deus, que todos
bebieron la misma bebida espiritual. Que todos beberam da mesma bebida espiritual. Bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Meu Deus, é livro de 1 Coríntios 10, 4, tá, irmão? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? O que fazia o povo de Israel? Bebían. Bebiam. Pero más que beber agua física, natural, Mas além do que beber água física natural, lo que dice el apóstol Pablo era que bebían una bebida espiritual. o que disse o apóstolo Paulo é que eles estavam tomando uma bebida espiritual. ¿Sabes qué haces cada vez que vienes al templo? Sabe o que acontece cada vez que você vem? Sabe o que você faz cada vez que você vem para a igreja? ¿Sabes qué pasa cada vez que vienes a la quinta dimensión? Sabe o que acontece cada vez que você vem aqui no culto da quinta dimensão? Beber agua. Você vem beber água. Pero esto es solo para los entendidos. Mas o que eu disse aqui é só para quem tem entendimento. El libro de Daniel en su último capítulo dice O último capítulo do livro de Daniel diz assim, que los entendidos que somente os entendidos son los únicos que permanecen en el firmamento são aqueles que vão permanecer escritos no firmamento y a perpetuidad. para a eternidade. En los tiempos de Jesús Nos tempos de Jesus, había un estanque, tinha um tanque. el estanque de Bethesda. Era o tanque de Betesda. Dice la palabra de Dios que de tiempo en tiempo A palavra de Deus diz que de tempo em tempo, un ángel bajaba y movía, agitaba las aguas. anjo descia e movimentava as águas. Y el que estuviera enfermo y fuera el primero en meterse, ese era sanado. E aquele que tivesse uma enfermidade e pulasse primeiro naquele tanque seria curado. Así que ahí hay un relato de la palabra que había un enfermo. Mas na palavra também tem um relato de que tinha um homem que tinha uma enfermidade. Y aparece Jesús E aí então vem quem? Jesus. y le pregunta al hombre, E pergunta a este homem, ¿quieres ser sano? você quer ser curado? ¿Y él qué dice? E o que aquele homem disse? Yo no tengo a nadie que me meta en el agua. Eu não tenho ninguém que me coloque dentro desta água. Porque mientras intento moverme a llegar ahí, Porque toda vez que eu tento me movimentar para entrar na água, otro me gana. outra pessoa ganha de mim. Porque mi estado no me lo permite. Porque o meu estado não permite chegar primeiro que os outros. Moverme rápido. Entrar rápido na No água. puedo tomar de esa agua primero. Eu não posso ser o primeiro a mergulhar nessas águas. No estaba pudiendo beber del agua espiritual. Aquele homem não podia então beber desta água espiritualmente. Porque era un momento espiritual lo que se Porque vivía aquilo ahí. que acontecia ali era um movimento espiritual. Era el cielo descendido a la tierra. Era o céu que descia sobre a terra, na terra. ¿O acaso el ángel no bajaba? Ou por acaso o anjo não descia? Entonces era sobrenatural. Ou seja, então isso era um movimento sobrenatural. Es decir, estaban en la quinta dimensión. Ou seja, você que decidiu colocar o nome quinta dimensão. Entonces, si estamos en otra dimensión, algo tiene que pasar. Então, se nós estamos em outra dimensão, alguma coisa tem que acontecer. Algunos tiene que pasar. Alguma coisa tem que acontecer. Pero todos debemos beber del agua. Mas nós todos precisamos beber desta água. Este hombre no podía, Este homem, ele não podia beber da pero água. Jesús hizo el milagro. Mas Jesus fez o milagre. Y ya no necesitó de esa E agua. ele não mais precisou daquela água. Porque vivió del agua viva que Porque era ele Jesús. bebeu da água viva chamada Jesus Cristo. De eso les hablo, de volver al principio. É isso que eu estou falando para vocês, de voltar ao princípio. Ei, Pai. Tenemos que de regresar al principio. Nós precisamos regressar ou voltar aos princípios. Y uno de los principios que hemos dejado Um princípio que nós já abandonamos es beber agua. é beber essa água. Hasta en el ámbito natural hemos dejado de beber agua. Às vezes até mesmo natural, água natural a gente deixa de beber em casa. Meu Deus. ¿Cuántas veces tomas agua? Pergunta, quantas vezes você toma água? Lo que tomas es refrigerante. Você bebe es refrigerante.
que toma gaseosa. Pero no tenemos un deseo por beber agua. E a gente às vezes não tem nem desejo, às vezes deveria ter desejo de tomar água. Mi hija prefiere el agua al almuerzo. Verdade. Minha filha prefere beber água do que almoçar. Ella vive todo el tiempo con un termo así de grande. Ela vive o tempo todo com uma garrafa de água, uma água. La lleva en el bus, Ela leva no ônibus, lo lleva a la universidad, vai para a faculdade, lo lleva a la iglesia, vai para a igreja, va para la casa em casa y tiene el agua. e tem água lá Y a dentro. toda hora bebe E agua. toda hora está tomando água. ¿Sabe qué nos tocó hacer? Sabe o que a gente teve que fazer? Nos tocó mudar de nevera. Tivemos que mudar de nível. Tuvimos que cambiarla Tivemos que cambiar, que mudar isso. con una que tuviera un filtro y le entregara agua. Nós tivemos que mudar nós tivemos que mudar o nosso bebedouro. Sabe o que a gente teve que fazer? Uma que a gente colocasse o copo para sair a água. Porque ella iba y se pegaba al tubo. Porque ela ia lá e colocava a boca direto na torneira. Ahora va a la nevera, espicha y sale el agua. Agora ela filtrada. vai lá na geladeira, encosta o copo e sai água direto. Pero el agua que sale es filtrada, Mas a água que sai dali é filtrada, es pura. é pura. Entonces nos está enseñando a nosotros a tomar más agua. Ou seja, ela está ensinando para nós de casa a tomar cada vez mais água. Entonces la vemos a ella ir ahí, tomar el agua, Aí a gente vê ela ir lá todo dia e tomar água, e pegar água. y nos provoca a nosotros ir a tomar agua. E isso provoca que a gente possa ir lá também e tomar água. Entonces yo voy pasando por la nevera, Ou seja, eu vou passando perto da geladeira, tengo que detenerme toda vez eu tenho que parar y devolverme a tomar agua. e voltar e tomar água. Ella nos está enseñando a nosotros. Ela ensinou a nós. Ella tiene 18 años. Ela só tem 18 anos. Yo tengo medio siglo. Eu tenho meio século. Não se nota. Gloria a Dios por que no se nota. Não parece? Pero ella nos enseña con menor edad. Mas ela nos ensina essas coisas, mesmo tendo uma idade menor que a nossa. Pero ¿qué quiero enseñarle? E o que eu quero ensinar para vocês com isto? Que no importa los años en la vida Que cristiana, não importa os anos que você tenha na vida cristã, pero el que bebe agua mas porque aquele que toma água y bebe agua e bebe mais água tiene el ejemplo tem exemplo para dar a otros. para dar a outras Y esos pessoas. otros querrán agua Ou seja, precisamos tomar água y otros querrán ir a beber de esa agua. e outras pessoas também vão querer ir tomar desta água. ¿Por qué? Por quê? Porque el principio es este. Porque este é o princípio. Nadie da de lo que no tiene. Ninguém dá aquilo que não tem. A mí me preocupan los silencios. A mim me preocupa este silêncio. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual. La segunda cosa A segunda coisa é es todos. todos. Jesucristo, ¿por quién vino? Jesus Cristo, por que disse? ¿Por quién vino a salvar? Por que Jesus Cristo veio nos salvar? ¿Por los de Sao Paulo? Só veio salvar o povo de São Paulo? ¿Por los que asisten a la quinta dimensión? Só para aqueles que vêm aqui assistir a Quinta Dimensão? ¿Por los colombianos únicamente? Só pelos colombianos? Não. Vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Ele veio resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. ¿Y cuántos estábamos perdidos? Quantos de nós estávamos perdidos? Yo soy el primero. Eu sou o segundo. Él vino por todos. Ele veio por todos. Así que si todos estamos ahora Ou salvos, seja, se nós todos agora somos salvos, y a todos aquellos que hacen falta, e todos aqueles que fazem falta, deben beber de la misma agua, precisam beber desta mesma água, de la misma fuente. da mesma fonte. Su nombre es E o nome é Jesús, el Hijo de Jesus Dios. Cristo, Filho de Deus. Pero tenemos que tener agua nosotros. Mas nós também precisamos ter água. Necesitamos beber de esa agua. Necessitamos beber mais desta água. Y esta agua es en términos espirituales. E esta água, estou falando de términos espirituais. Les voy a dar otro ejemplo. Vou te dar mais um exemplo. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Quando o povo de Israel esteve no deserto, pidieron agua. eles pediram água, Les dio sed. deu sede.
Ellos dijeron, Eles disseram: Moisés, Moisés, nos trajiste al desierto para morir. você nos trouxe aqui nesse deserto para morrer. Nuestros hijos, Meus filhos, nuestras familias, nossos filhos, nossas nuestros famílias, ganados. nossos gados. vamos a morir de sed. Nós vamos morrer de sede. Moisés se fue a la presencia de Dios. Moisés foi até a presença de Deus. La nube bajó A nuvem desceu y Dios dijo, e Deus disse a ele: les voy a dar agua. eu vou dar água para vocês. Vaya a la peña Vá até a pedra, até a penha, y de ahí va a fluir el agua. e de lá vai fluir água. Moisés recibió la instrucción, Moisés recebeu essa instrução de Deus, fue a la peña foi até a penha y la peña brotó agua. e na penha saiu água. Se cree que era alrededor de 2 millones de personas. Dizem que ali no povo de Israel tinha mais ou menos 2 milhões de pessoas. ¿Cuántos litros necesitaría cada persona? Quantos litros de água cada pessoa precisaria? Isso é outra dimensão. Meu Deus. Así que ¿cuántas goticas de agua salieron de la peña? Imagina quantas gotas de água tinha que sair daquela penha, daquela pedra. La Biblia dice que ninguna. A Bíblia disse que nenhuma. Lo que la Biblia dice O que a Bíblia diz es que fluyeron aguas. que fluiu água. Y ese fluir de aguas E esse fluir de água fue un río. significou que foi um rio. Creo que todavía no lo hemos entendido. Eu não acredito que todos vocês entenderam o que eu disse. Vamos a hacer el ejercicio práctico aquí. Vamos fazer um exercício aqui. Si nosotros dijéramos, vamos a darles agua a ustedes, Se nós aqui disséssemos, nós vamos dar água para vocês, y el agua que tenemos es esta, e a água que a gente tem é esta, y es para todos, e só tem essas 2 garrafas para todos. ¿de a cuánto les tocaría? Quantas dessa água vocês iam beber? Quanto? ¿Y cuántas personas podrían beber a la vez? Quantas pessoas podiam beber a cada vez? ¿Todos? Todos vocês podiam vir aqui tomar ao mesmo tempo? Uno a uno. Um por um. ¿Es verdad o no? Verdade ou mentira? Uno a uno tendrían que beber el agua porque es pequeña. Um por um ia ter que tomar d'água, porque a garrafa é pequena. Lo que dice la Biblia Meu Deus, o que a Bíblia diz es que de la peña fluyeron aguas. é que daquela pedra fluiu águas. En plural. No plural. Y como era tanta gente, Ou seja, como era tantas pessoas, el agua que fluyó de ahí a água que fluiu, que saiu dali, se convirtió en un se río. converteu em um grande rio. Así que corrió por todos los Ou pueblos, seja, ela correu por todo o deserto, corrió en medio del pueblo. no meio do povo. Y todos se arrodillaron a tomar el E agua. todos eles se ajoelharam e começaram a tomar água. Porque por donde pasaba el río, Porque entre eles, no meio deles, Eles passava podiam aquele tomar rio. água. E aí todos podiam tomar água. por eso dice la Biblia Por isso a Bíblia diz que todos tomaron que del agua. todos tomaram desta água. Meu Deus. ¿Sabe qué tiene que ocurrir en la quinta dimensión? Sabe o que precisa acontecer na quinta dimensão? Que el río tiene que correr por toda la ciudad de aquí, O rio precisa correr por toda esta cidade aqui. para que todos beban del Para agua. que todos daqui possam tomar dessa água. O no necesitamos que beban del agua. Ou nós não queremos que eles também tomem dessa água? Meu Deus. É verdade, Pai. Así que lo que corrió fue mucha agua. Ou seja, aquilo que aconteceu foi muita água. Ahora quiero mostrarle otro detalle. E vou também te mostrar mais um detalhe. Cuando estamos parados aquí, Quando nós estamos parados aqui, estamos en un estado sólido, estamos num estado sólido, en un concreto. concretos. ¿En dónde estaban parados ellos en medio del desierto? Aonde eles estavam parados lá no meio do deserto? En la arena. Na areia. Ahora explíqueme cómo el agua no se filtró. Agora me explica como é que a água não afundou.
Aló. Alô? Muchas veces pasamos por encima de la palabra y no la entendemos. Muitas vezes a gente passa, lê por cima da palavra e não entende. Meu pai. El pueblo no se enfocó en nada de estas cosas. O povo não se focou em nada dessas coisas. Não Le ficou interesaba era beber porque tenían focado. O sed. interesse deles era tomar água, porque eles estavam com muita sede. Y esto nos habla de satisfacciones personales, E o que isso nos mostra? Satisfações pessoais, mas no de hacer la voluntad de Dios. mas não fazer a vontade de Deus. Pero Dios es fiel aunque seamos infieles. Mesmo que nós sejamos infiel, o nosso Deus permanece fiel. Así que de la peña fluyeron aguas Assim que lá daquela pedra saiu águas y se volvió un río. e se transformou em um rio. Pero ese río no se filtró. Esse rio não infiltrava, Él se mantuvo. ele se manteve. Así que es un milagro Ou seja, este é um milagre. sobre milagro. É um milagre sobre Sobre milagre, milagro, sobre sobre milagre, milagro. sobre milagre. El cielo no para. Os céus não param. El cielo es inagotable. O céu é inesgotável. Y ahí usted puede entender y encontrar milagros y milagros y milagros y E lá milagros. você pode ver e encontrar milagres em cima de milagres, de milagres, de tiene milagres. sed, Para aquele que tem sede, venga a mí venha até mim y beba de mí e beba de mim gratuitamente. gratuitamente. Eso dice Jesús. Isso Jesus disse. Ei, é verdade, meu Deus eterno. Pero esto es para el que quiere. Mas isto é somente para aqueles que querem. É, papai, eterno rei. Era mucho más profundo lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto. Era muito mais profundo essas coisas que Paulo estava dizendo para aquela igreja Porque em esto es Corinto. para todos. Porque isso é para todos. Y es la misma calidad de agua. E era a mesma qualidade de água para todos. Viene de debajo del trono de Dios. Essa água vinha debaixo do trono de Deus, De Dios mismo. do próprio Deus, Porque es Dios. porque Ele é Deus. Bebieron la misma bebida espiritual. Eles tomaram da mesma bebida espiritual, Porque bebían de la roca espiritual. porque eles bebiam da rocha espiritual. Cuando tú vienes al templo, a la casa de Dios, Quando você vem para o templo, aqui na casa de Deus, su merced no viene a cuatro paredes. você não vem aqui para ficar olhando pelas paredes. Su merced no viene por causa del pastor. Você não vem aqui por causa do pastor. Usted no viene por causa de los salmistas. Você não vem por causa daqueles que vão cantar aqui. Usted viene porque tiene los ojos puestos en el autor y consumador de su Você fe. vem porque os seus olhos estão colocados sobre o autor e consumador da vida. Aleluia. Porque la roca es Cristo. Aleluia, porque a rocha é Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que bebían de la roca espiritual. Por isso a palavra diz que eles bebiam da rocha espiritual. Cuando nos acercamos al templo o al servicio de la semana o del fin de semana, Quando nós vimos para o templo, ou no culto das irmãs, ou no culto de fim de semana, nos acercamos es al ambiente, a la atmósfera espiritual. nós chegamos aqui e estamos perto de uma atmosfera, de um ambiente espiritual. Y es ahí donde tenemos que tener conciencia. E nós precisamos ter esta consciência. Debemos estar pendientes Precisamos estar com pensamentos pendentes. y tenemos que obligar a esta naturaleza carnal, E precisamos obrigar a nossa natureza carnal, a esta naturaleza a humana, natureza humana, que se ajuste a lo que é espiritual. necessário se ajustar a níveis espirituais. La Biblia enseña A Bíblia nos ensina que el Espíritu de Dios que o Espírito de Deus acomoda acomoda lo espiritual o espiritual a lo espiritual en ao nosotros. espiritual em nós. En otras palabras, Em outras palavras, trae el cielo a la tierra. atrair os céus para a terra. Cuando usted se acerca al servicio, Quando você chega aqui para este serviço, si usted empieza a ver Para o todos los culto. errores, quando você vem para a igreja e começar a olhar para todas as coisas erradas, está en el lugar equivocado. você está no lugar errado. Porque el que se acerca a Dios Porque quem vem até Deus
Es necesario que crea que le É hay necessário que acredite que ele pode fazer. y es galardonador de los que le buscan. E ele é o ganhador, o galardão daqueles que buscam, que o buscam. Y esto es en términos de espiritualidad. E isso estamos falando do término espiritual. Así que si tú estás llegando al servicio Ou seja, se você está vindo aqui para o culto y siempre ve el mismo pastor, e você sempre fica olhando para o mesmo pastor, está en el lugar equivocado. você está no lugar equivocado, errado. No porque no deba ser el pastor, Não porque não deve ser o pastor, o no porque no sea esta su iglesia, ou não porque esta não seja a sua igreja, sino que está fijando sus ojos en el ambiente diferente. senão porque você está com seus olhos focados em um ambiente diferente. Cuando nos acercamos al templo Quando nós viemos para o templo y vemos a los que ministran, e chegamos e vemos as pessoas ministrando, ellos son sencillamente instrumentos eles são instrumentos usados por Deus, con una responsabilidad de atraer el cielo a com la uma tierra. responsabilidade de trazer os céus para a terra. Pero la responsabilidad nuestra Mas a nossa responsabilidade es caminar por fe, é caminhar por fé. porque ya no caminamos más por Porque vista, a gente não caminha mais pelo aquilo que vemos, caminamos es por fe, caminhamos por fé. porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amém, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por eso a mí no me preocupa si hay uno o dos o miles. Por isso não se preocupa se tem porque é por isso que eu não me preocupo se há uma, se há dois, se há 1 milhão de pessoas. Yo voy donde predico a miles o a cientos o a uno, Eu vou predicar onde tem 100 pessoas, a 1000 pessoas, ou até mesmo se tiver só uma. porque soy consciente que ando es en ambientes espirituales. Porque nós precisamos ter a consciência de que nós andamos em ambientes espirituais. Meu Deus, isso é verdade. Así que tenemos que valorar lo que hay en este lugar. Ou seja, nós precisamos valorizar aquilo que já está neste lugar. Su nombre es Jesús. Seu nome, Jesus. Porque la palabra me enseña que donde hay dos o tres reunidos en su Aleluia, nombre, oh, Él glória. está ahí. Porque a palavra me ensina que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está aí. Aleluia. Sim, Senhor. Y si Él está ahí, Se Ele está aí, cualquier cosa puede pasar. monte de coisas pode acontecer. É verdade, meu Deus. Sim, Senhor. Jesús se acercó al estanque de Bethesda. Jesus foi lá perto do tanque de Betesda, se acercou. ¿Y cuántos fueron sanados? E quantos foram curados? Así que Él irá, Ou Por- seja, ele vai, nem que seja por causa de uma porque pessoa. deja las 99 Porque ele deixou as y 99 va por ese e uno. vai por essa única ovelha. Sim, Senhor. Bebieron de la roca, Eles beberam dessa rocha, bebieron la misma bebida. beberam desta mesma bebida. Todos bebieron, Todos eles tomaram. porque la roca espiritual, Porque a rocha espiritual, dice la palabra, assim diz a palavra, les seguía. seguiam a eles. Voy a terminar con esto. E com isso eu vou terminar essa mensagem. Estaban en el desierto. Imagina, eles estavam no deserto, La roca fluyó aguas, da pedra, da rocha saiu águas, fluyeron los ríos. começou o rio, fluiu rios, Y el río fluyó y ellos bebieron. e o rio fluiu e eles tomaram, beberam, Pero ellos tenían que irse de ahí. mas eles tinham que sair dali. ¿Y ahora qué vamos a hacer? E agora, o que a gente vai fazer? ¿Y vamos a volver a tener sed? Nós vamos voltar a ter sede outra vez? Y la roca está aquí. A rocha ficou ali Y nosotros tenemos que irnos de aquí. e a gente precisa sair daqui. ¿Qué vamos a hacer? O que nós vamos fazer? Tenemos un problema. Nós temos um problema agora. Pero Dios tenía una solución. Mas Deus tinha uma solução para este problema. Corintio dice que la piedra o la roca los seguía. No livro de Coríntios diz que a pedra ou a rocha os seguia. Los grandes teólogos piensan O pensamento dos grandes teólogos es que esa misma roca arrancaron un pedazo é que desta rocha aí eles tiraram um pedaço y la llevaban consigo. e levou com eles. Así como llevaban el arca y los utensilios y las demás Da cosas, mesma forma que eles carregavam a arca, os utensílios e as demais coisas,
llevaban la roca. Eles levavam esta rocha. Porque ¿cuántos años estuvieron en el desierto? Porque quantos anos eles estiveram no deserto? Meu Deus. Entonces, ¿cuánta agua tomaron? Ou seja, então quanta água eles tomaram? ¿Y de dónde la sacaron? E de onde eles tiravam água? ¿O acaso les llovió? Ou por acaso no deserto choveu? La roca los A rocha os seguía. seguia. Porque el bien y la misericordia Porque vem a misericórdia, nos seguirán porque o bem e a misericórdia nos seguirá todos los días de nuestra todos vida. os dias da nossa vida. Ei, Senhor. ¿Sabe quién es el bien y la misericordia? Sabe quem é a bondade e a misericórdia? ¿Quién es el bien y la misericordia? Quem é a bondade e a misericórdia? No son cosas. Não é coisas. El salmista dijo, O salmista diz assim: no quites de mí não tire de mim tu Santo Espíritu. o teu Santo Espírito. Quíteme todas las cosas, Pode me tirar todas as coisas, pero eso no me lo quites. mas isso eu não quero que o Senhor tire de mim. Yo prefiero estar una vez en tu casa Eu prefiro estar um dia em tua casa que 1000 veces fuera de do ella. que 1000 dias fora da sua casa. Porque el bien y la misericordia Porque a bondade e a misericórdia me siguen, me seguem. están conmigo. Ele está comigo. Y él dijo, E ele disse: yo estaré con vosotros eu estarei convosco hasta el fin. até a consumação dos séculos. Así que no temas, Ou seja, não temas, Él está contigo. Ele está contigo. Él te sigue. Ele vai te seguir, Porque Él dice en su palabra porque a sua palavra diz que los ojos del Señor que os olhos de Deus están buscando, estão procurando, están mirando, está olhando, están mirando, Ele está buscando, está olhando, está mirando. está buscando. Y Él dice E ele disse que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. que ele habita no meio dos louvores do seu povo. Lo que dice en otras palabras es esto, O que eu quero te dizer em outras palavras é isto: que donde hay corazones sedientos, que aonde existe corações sedentos, Él deja su gloria ele desce a sua glória y se la trae. e ele traz. Y con esa gloria Él viene y se presenta E com esta glória ele vem e se apresenta en medio de aquellos que le no adoran, meio daqueles que estão adorando a ele en aquellos que aman su e presencia. aqueles que amam estar na tua Y Él presença. no está hablando de números, Ele não está falando de número de está pessoas. hablando de que aquellos que Ele desean, está dizendo sobre aqueles que desejam, aquellos que le aman, aqueles que amam, aquellos que entienden aqueles que entendem que han sido llamados hijos que de foram Dios. chamados filhos de Deus. Por eso debemos volver al principio, Por isso nós precisamos voltar aos princípios, porque Él quiere seguirnos. porque Ele quer nos seguir. Él quiere que estemos caminando juntos. Ele quer que nós possamos caminhar juntos. Y donde vayamos caminando, Onde nós estivermos caminhando, su río va a ir o metiéndose. rio do Senhor vai estar no nosso meio. El río se va a ir metiendo. E o rio vai aí passando. Y van a ocurrir milagros. E vai passando e acontecendo Y milagres. se van a dar la quinta dimensión. E aí vamos sair até a quinta Se dimensão. van a dar atmósferas E distintas. vai andarmos em atmosferas Y diferentes. cuando se cambia la E atmósfera, quando muda essa atmosfera, es porque Él está é ahí. porque Ele já está aqui. Y Él hará un milagro. E Ele vai fazer milagres. Y Él va a hacer algo E distinto Ele vai fazer coisas diferentes. para aquellos que creen. Somente para aqueles que acreditarem. Porque el que cree, Porque aqueles que creem, todo es. tudo é possível. Aleluia.
Invito a que se pongan sus pies. Eu convido você a ficar de pé. Sim, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Todo-poderoso Tu és, Pai. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto en el capítulo 11, O apóstolo Paulo disse para a igreja de Coríntios, no capítulo 11: examínese cada uno. examine-se, pois, o homem a si mesmo. Y ese es el momento de examinarlo. E este é o momento que nós temos para nos examinar. El salmista decía, O salmista dizia: examíname, oh Dios, esquadrinha-me, ó Senhor, y ve si hay en mí e vê se há em mim camino de perversidad. algum caminho mau. En otras palabras, Em outras palavras, examíname examina y revísame e me revisa si he dejado el camino, se eu deixei este caminho, si me he olvidado de ti, se eu me esqueci de ti, si me he alejado de ti, se eu estou longe de ti, si no te amo como antes, se eu não te amo mais como antes, si no te sirvo como se eu debiera, não te sirvo como antes, como merecia, si estoy reteniendo lo que te se pertenece. eu estou detendo aquilo que pertence a ti, Pai. Y después dice el salmista, E o salmista depois diz assim: crea en mí cria em mim, un corazón ó Deus, coração puro, recto reto, delante de ti. diante de ti. Créalo, Cria, Senhor. créalo. Cria em mim, Senhor. Levanta tus manos al cielo, Levante suas mãos para os céus. cierra tus ojos Feche os teus olhos. y levanta tu rostro a tu Padre. E olhe para cima. Levante o seu semblante e olhe para cima para o seu Pai. Había un hombre Existia um homem que gritaba, que este homem gritava: Hijo de David, Filho de Davi, ten misericordia tem de mí. misericórdia de mim. Y la multitud le decía, cállese. E a multidão falava para ele: fique quieto. Pero él más gritaba, E ele gritava cada vez mais alto: Hijo de David, Filho de Davi, ten misericordia. tem misericórdia de mim. Y la gente le decía, cállese. E a multidão falava para ele: fica quieto. Pero él volvía a gritar más Mas ele fuerte, continuava gritando: Hijo de David, Filho de Davi, ten misericordia. tem misericórdia de mim. Y Jesús se detuvo E Jesus então parou y hizo un milagro. e fez o milagre. Porque Él quiere caminar con nosotros. Porque o que Jesus quer é caminhar conosco. Él es la roca. Ele é esta rocha. Y de esa roca fluyen aguas E dessa rocha flui águas. que se convierten en ríos de E bendición. esta água se converte em rios de bênçãos. Y es para todos E é para todos. los que quieran beber. Todos que querem beber. El libro de Apocalipsis termina No livro de Apocalipse termina. en el capítulo 22, O 16. livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 16, termina. Y dice, E ele diz assim: el Espíritu dice, que o Espírito diz: ven. venha. Y el que escucha Aquele que escute, Também que escuta, diz, também "Vem." diz: venha. y venga a beber E vem beber del agua da água gratuitamente. da vida gratuitamente. ¿Hay alguien que quiera una nueva dimensión? Tem alguém por acaso aqui que quer uma nova dimensão? ¿Hay alguien que precisa algo distinto en su casa? Tem pessoas aqui que precisam de coisas diferentes na sua casa. ¿Hay alguien que dice, me rindo? E tem alguém que possa dizer: eu me rendo, Yo lo necesito. eu quero, eu preciso. Las aguas se agitan. As águas estão se agitando aqui. Los ángeles están con nosotros. O Jesus e os anjos estão aqui conosco. Su santa presencia está A en tua este lugar. presença está aqui conosco. Él es real. É real. Yo no he venido a contarles una historia de hadas o de historias mágicas. Eu não vim contar para vocês contos de fadas, nem histórias mágicas. Mi Dios es real. Porque eu vim te dizer que Deus é real. Nuestro Dios es vivo. Nosso Deus é vivo. Es real. Ele é real.
Así que si tú necesitas algo, E se você então precisa de alguma coisa, el altar está abierto. o altar para você já está aberto. Águas que curam, que limpam. Más. Por onde Toca o o Espírito rio passar, Ahora. Agora, La gloria de Dios. tudo A glória de Deus vai caia sobre ele. transformar. Agora, fogo de Deus, vive, fogo de Deus, Pois leva a vida Fogo de no Deus. próprio Fogo. Agora. Fogo de Deus. Deus. Que esse rio